que você vai poder utilizar no transporte coletivo junto com a sua família, que dá o benefício de 6 pessoas pagarem por apenas uma tarifa. O titular do cartão, mais 5 pessoas da mesma família. Foi divulgado o lançamento do cartão família na última sexta-feira. A gente vai entender agora direitinho como é que funciona o cartão, quem tem direito ao benefício, como solicitar, inclusive, esse cartão família. Quem está com a gente é o presidente da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, a da CMTC, o Tarcísio Abreu. Presidente, bom dia. Bom dia, Isadora. Muito bom estar falando com você aqui. Né, a gente poder divulgar. A gente está sem áudio aqui do presidente. O senhor consegue me escutar, presidente? Bom dia. Eu consigo te escutar. Você não me escuta, não? Não, infelizmente a gente não está conseguindo contato. A gente também estamos pela live com o presidente Tarcísio Abreu. A gente vai ligar. A gente faz a ligação por telefone para o presidente e que daí ele conversa com a gente não tem esses problemas de falha de comunicação pela nossa live. Mas você também pode acompanhar essa entrevista pelo nosso sistema de vídeo na internet. Estamos ao vivo no Facebook, no Twitter, também no YouTube. Você pode acompanhar as nossas entrevistas, além daqui de escutar no tradicional radinho, aí na sua casa, no seu trabalho. Você acompanha também pelas nossas redes sociais, a nossa transmissão por vídeo. Enquanto a gente vai retomando o contato para o presidente da CMTC, o Tarcísio Abreu, eu quero explicar um pouquinho sobre esse cartão família, como é que ele vai funcionar, viu? Vai ser um cartão que vai ser entregue por família, vai ter um titular desse cartão que vai representar ali a família, vai poder cobrar outros membros, cadastrar, na verdade, né? Outros membros da família. A gente conseguiu retomar o contato. Presidente, o senhor consegue me escutar agora? Bom dia. Bom dia. Te escuto muito bem. Você me escuta também, não? Agora sim. Tudo bom com o senhor? Que bom, tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar junto falando sobre o Cartão Família, esse novo produto, né, que acabamos de lançar semana passada. E já temos quase 1.000 famílias cadastradas para poder fazer uso desse benefício. Olha que coisa boa. E como é que faz, presidente, para se cadastrar nesse programa? Esse é um produto, né, como a gente já tem informado, para ser utilizado no sábado, domingo e feriado. Né? Então, a família ela pode fazer o cadastro dela de forma muito simples, prática, pelo site do citipass.com.br. Ele entra no site, preenche seus dados, dá as informações dos dados, né, que são necessários, comprovante de residência, os dados, né, de CPF, nome da família, e depois ele pode ir retirar ou na loja, na Rua 4, na loja do Citipass na Rua 4, ou nos terminais. Então, presidente, por exemplo, a pessoa vai cadastrar, ela cadastra uma pessoa da família como titular e outros membros da família que vão poder utilizar desse benefício. Como é que funciona esse cadastro para mais pessoas utilizarem esse cartão família? Sim, todo esse cartão família, ele tem um cartão do responsável. Todo esse grupo familiar terá um cartão do responsável. Então, você identifica, pode ser o pai, pode ser a mãe, né? Você pode identificar qual vai ser esse responsável desse grupo familiar. Esse cartão responsável é onde vai ter o crédito da viagem, onde você vai colocar o recurso para poder que os demais beneficiários andem no ônibus sem o pagamento. Então, isso é importante, Isadora, e é bom esclarecer, obrigado mais uma vez pelo espaço, né? Porque para poder fazer a viagem, o uso desse benefício, esse cartão do responsável sempre terá que estar participando dessa viagem. Né? Então, é importante isso. E é por isso que nesse cartão do responsável não tem nenhum vínculo ou nenhum tipo de vinculação de reconhecimento facial, para dar exatamente essa liberdade para o grupo familiar, que pode ser o pai, que possa passear com sua família, pode ser a mãe, pode ser passear com sua família e levar os cartões dos beneficiários, pode ser até o irmão mais velho. Então, esse cartão responsável, né, ele é flexível, ele dá flexibilidade para que você possa fazer sua viagem junto com seus dependentes, que pode chegar até 5, né, pessoas, tá certo? Pagando apenas uma tarifa. Como funciona? Ele decide, né, o destino, o local que ele quer ir, e aí esse aqui é o legal, né, porque é um destino de lazer, é um destino de diversão, que pode ser o Mutirama, pode ser o zoológico, pode visitar uma família, pode ir a um shopping, a um parque, fazer um piquenique no final de semana. Ele pega o cartão do responsável e mais os cartões que estão cadastrados. Os demais cartões, né, dos participantes, esse sim terá reconhecimento facial, até para que a gente possa, né, coibir de alguma forma o uso indevido, para que a gente possa realmente fazer um controle maior. Mas o cartão do responsável dá essa flexibilidade. Coisa boa. Então, presidente, esse
programa, né, esse cartão, ele pode ser usado para a família utilizar o ônibus em qualquer horário? Tem que ser, por exemplo, exclusivo para final de semana, para feriado? Como é que vai funcionar? Ele tem horários determinados para ser utilizado? Horários, não tem nenhum horário determinado. Só que tem o requisito do final de semana. Então, é sábado, domingo e feriado. Tá certo? Vamos citar um exemplo agora do carnaval. Terça-feira é feriado, correto? Então, na terça-feira, a família pode utilizar. Se ela quiser ir utilizar no carnaval, por exemplo, né, para o lazer dela no carnaval, ela vai poder usar na terça-feira o seu cartão família e fazer uso desse benefício. Mais uma vez, é um benefício diferente, né? A gente está muito acostumado a falar do dia útil, né? Do trabalho, do trabalhador, do dia útil. E agora nós estamos trabalhando com lazer, né? Com a situação diferente em relação a isso. E, presidente, por exemplo, a gente está falando aí de um cartão em que as pessoas vão poder estar utilizando e fazendo um benefício, principalmente para lazer, para se divertir. E já teve outros benefícios lançados também, outros cartões pela companhia, pela CMTC, como, por exemplo, o cartão do trabalhador, para ele poder trabalhar, se organizar financeiramente nessa questão do trabalho. Vocês têm metas de lançar outros cartões que vão, assim, seguindo vários estilos de vidas ou várias propostas da vida de uma pessoa numa cidade, há possibilidade de outros cartões também serem lançados no futuro? Sim, temos. Nós temos até cartões já, né, previstos para serem lançados. Não temos data ainda, mas temos outras modalidades, né? O cartão de um dia, né, o bilhete de um dia, o bilhete de uma semana, o bilhete pós-pago, que você pode utilizar como se fosse um cartão, né, de crédito, você utiliza dentro do ônibus, você faz a sua viagem e no final do mês você paga essa fatura, tá certo? Então, isso também é um outro benefício. E só para relembrar, né, Isadora, acho que é sempre importante falar isso, porque os benefícios são muito grandes, e começou isso em abril do ano passado, o bilhete único, né, um produto de 2 horas e meia, fazendo até 5 integrações. Nós temos o Passe Livre Trabalhador, você acabou de citar, onde o trabalhador vai ter essa modalidade de fazer até 8 viagens, né, durante o dia útil e ainda mais o sábado, domingo e feriado. Então, ele hoje dá liberdade para o trabalhador, para que ele possa ir ao trabalho, mas também possa resolver um problema particular, que ele possa ir para a faculdade, se ele quiser ir para o futebol, para a igreja, né, ele tem essa disponibilidade durante o dia dele de trabalho de poder fazer essa viagem. Então, são muitos benefícios. E o que nós estamos trabalhando agora, né, que já foi feito em 5 cidades, é o meia tarifa. Só para você ter ideia, Isadora, em Senador Canedo, a aplicação do meia tarifa foram 8 linhas que foram aplicadas. Nós tivemos um incremento de passageiros de quase 75% do meia tarifa, porque praticamente 100% da população que é residente hoje de Senador Canedo, que utiliza do meia tarifa, né, ele pode fazer essa circulação tendo o mesmo benefício do bilhete único, durante 2 horas e meia, fazendo até 5 integrações, pagando R$ 2,15. Né? Então, é importante falar sobre isso. E aí, aqui é importante falar dessa unidade, né, do governo do Estado, junto com a Prefeitura de Goiânia e demais prefeituras, onde assumiram esse compromisso realmente de fazer um transporte público diferente. Se não me engano, o meia tarifa já está implantado Senador Canedo, Goianira, Trindade e alguns terminais de Aparecida Nerópolis, por exemplo, cresceu 5 vezes o número de validações dentro dos ônibus, né, com a implementação do meia tarifa. E agora em Aparecida, nós lançamos 2 terminais e tem mais uma programação que vai seguir para que possa fazer toda a cidade. Olha que coisa boa. Tem previsão de implantar meia tarifa aqui em Goiânia, presidente? Estamos trabalhando com isso, né? Goiânia é um pouco diferente pelo tamanho, né, da nossa capital, pelos requisitos da nossa capital, né? Mas nós estamos trabalhando com isso. A ideia é que a gente tenha ainda em 2023 a utilização do meia tarifa dentro de todo o sistema da região metropolitana. Olha que coisa boa. E, presidente, tem uma dúvida aqui do nosso ouvinte, a Marlene. Ela fala o seguinte, ela quer saber se, por exemplo, agora tem o bilhete único, o cartão trabalhador, a possibilidade do cartão família. Ela quer saber se uma mesma pessoa pode ter esses 3 cartões, ou se não pode, dá problema. Pode. Ela só... porque, como a gente utilizava, como a gente está falando, no cartão, no caso, a gente pegamos o City Pass e transformamos ele automaticamente no bilhete único. A pessoa não precisou fazer cadastro, mudar documento, fazer nada. Automaticamente foi utilizado. Quando fala de passe livre trabalhador e fala de cartão família, aí existe um requisito, que é você ter que fazer o cadastro, você tirar um novo cartão, mas você pode utilizar dos 2 cartões, não tem problema nenhum. Até porque o bilhete único te dá o benefício no dia útil. E por exemplo, o cartão da família
vai te dar o benefício no final de semana. Então, não tem nenhum problema de ter os produtos, né, de ter os cartões. É só fazer o cadastro, muito, muito simples, prático, é dentro do site, né? Depois se retirar e fazer uso do benefício. A gente tem a participação aqui também da Maria Aparecida. Ela pergunta o seguinte: do cartão família que pode cadastrar até 5 pessoas. Ela quer saber se tem um grau de parentesco, por exemplo, pai, filho, ou se pode um primo, um tio. Qual o grau de parentesco de famílias que podem ser cadastradas? A gente está botando, Isadora, que a gente vai precisar entregar o quê? O comprovante de residência, né? Então, o pedido nosso é que tenha vinculado com esse endereço que nós estamos colocando. Então, se nesse endereço tem pai, mãe, 2 filhos, vamos dizer, avó, né, ou um primo que mora junto, isso faz parte de um grupo familiar que reside naquele local. Então, esse é o nosso requisito. É que tem realmente, porque é exigido hoje, é um dos pedidos, é o comprovante de residência para poder fazer o cadastro. Então, quem está hoje morando nesse mesmo local, nessa mesma residência, faz parte desse grupo familiar, ele pode ser cadastrado. Um responsável até 5 pessoas como dependente. Também tem uma outra pergunta aqui, presidente, da Soraya. Ela quer saber o seguinte: se esse benefício, ele tem que ter relação, por exemplo, com a pessoa que está no CAD único ou é liberado para qualquer pessoa? Não tem nenhuma relação com o CAD único, né? Na realidade, qualquer pessoa pode utilizar. Mais uma vez, isso é um benefício que foi disponibilizado para toda a região metropolitana. Então, toda a região metropolitana, se é morador dessa região metropolitana, se utiliza do serviço de transporte público da nossa região metropolitana, está liberado para ele o cadastro. É só seguir o passo a passo. Entra no site, preenche as informações, entrega os documentos e depois retira o seu cartão e, mais uma vez, utiliza do seu benefício, porque isso faz parte desse pacote de transformação do transporte público. O cartão família vai ter um cartão do titular, o cartão que vai seguir junto para os outros membros que vão estar cadastrados. E como é que esses membros, presidente, vão fazer o cadastramento facial? O senhor disse que vai ter que ter esse cadastramento também, se não me engano, né? Sim. A partir do momento que ele faz o uso desse cartão no transporte, automaticamente essa imagem dele será capturada. Lembrando que todo o transporte público nosso da região metropolitana, existem os validadores hoje, né? Onde tem a câmera, onde tem o seu validador, então automaticamente no uso dele é feito essa captura das imagens e automaticamente ele vai poder ser utilizado. Também tem a participação aqui, presidente, da Miss Bel Rosa. A Miss Bel, ela fala que ela não conta aqui para mim qual que é a linha de ônibus que ela pega, mas ela fala que sempre, toda vez no mês, o ônibus que ela usa acaba quebrando e demora demais para outro ônibus vir no local e ela acaba sempre chegando atrasada nos seus compromissos. Como é que está essa situação do transporte coletivo aqui, presidente? Essa questão de funcionamento dos ônibus, quando quebra, tem que fazer essa reposição, como é que está isso? Aí, Isadora, acho que a gente tem que dividir essa sua pergunta, boa pergunta, né? Obrigado pela pergunta, mas a gente tem que dividir algumas etapas essas respostas. Primeiro passo, eu acho que é importante. Nós iniciamos agora a renovação da nossa frota, né? Nós chegamos aí com 20 carros novos, né? 0, que vão começar a rodar já nessa semana para poder ser utilizado no transporte público. Então, começa agora a renovação de frota. Isso é um pedido antigo, né? A gente sabe do requisito, né, desse ônibus novo chegar, desse ônibus estar disponível. Então, iniciamos um processo de renovação de frota, que tem todo um calendário aí para acontecer 23, 24 e 25. Então, essa é a primeira boa notícia. Segunda notícia em relação ao ônibus é que a gente tem aqui dentro da CMTC uma equipe de fiscalização, uma diretoria dedicada a isso, que a gente faz 2 tipos de trabalho. O primeiro trabalho é feito em campo, é feito em loco, dentro dos terminais, né, no monitoramento do cumprimento de viagem, do horário, se está saindo atrasado, se está saindo na hora, se o ônibus está disponível, se está na condição de operar esse ônibus. Então, é feita uma vistoria, uma fiscalização em relação a isso. Outro trabalho é feito dentro da garagem. E aí tem uma equipe de cadastro que acompanha esse ônibus dentro da garagem. Então, que é feita uma outra fiscalização. E aí é um monitoramento que é feito mensalmente. Então, todos os dias, os nossos fiscais saem para esses 2 serviços. A fiscalização de rua, que é feito no controle, e a fiscalização dentro da garagem, que é também o acompanhamento dessa frota disponível hoje. Nós estamos aí com mais de 1.250 ônibus operando dentro do nosso sistema, né? Então, realmente requer essa fiscalização. E um outro ponto importante, né, Isadora? A gente sabe que um ônibus desse circula, em média, aí, mais de 6 mil, quase... Tem ônibus que circulam mais de 8 mil quilômetros por mês, um ônibus desse. Então, realmente, é um volume muito grande. Então, algumas situações acontecem ainda, né?
às vezes um ônibus quebrar, ter um defeito dentro de um elevador, dentro de um ônibus. O que a gente faz é, quando acontece uma situação como essa, solicita o recolhimento do ônibus para que ele possa fazer a manutenção, que um outro ônibus opere, né, nessa linha, que atenda essa demanda, para que a gente não deixe o nosso passageiro descoberto sem a viagem, tá certo? Então é feita uma fiscalização para isso. Nós temos reuniões semanais aqui com toda a equipe, né, do transporte, para poder monitorar, avaliar, e a gente tem percebido isso nos indicadores, né, que nós temos aqui. Por exemplo, o Eixo Anhanguera, que antes tinha essa dificuldade, né, em relação ao cumprimento de viagem, hoje nós estamos observando o Eixo Anhanguera, nos últimos 4 meses, com mais de 100% de cumprimento de viagem. Ou seja, por que está mais 100%? Nós estamos colocando ônibus extra, viagem extra para atender o Eixo Anhanguera. Porque sabemos da demanda, ele é o tronco alimentar, ele é o grande, né, carregador de fluxo de pessoas. Então, nós fizemos essa operação conjunta, né, com a Metrobus, com as demais concessionárias, e hoje nós estamos colhendo os frutos dessa manutenção, desse trabalho que foi feito de reorganização do Eixo Anhanguera. Então, tudo isso faz parte. Lógico, e aqui não estou para me isentar, algumas situações acontecem, né, nós estamos trabalhando por isso, cada dia mais, melhorar esse serviço, monitorando, fiscalizando, controlando, notificando as empresas quando pertinente em relação ao veículo que está sendo operado, mas é feito esse trabalho. Então, acho que é importante entender isso, né? O transporte, Isadora, às vezes a gente já acha que é simples, né? Que é só botar o ônibus para circular, o ônibus na rua, é simples, é prático, mas não é, né? A operação de transporte público é uma situação complexa, que envolve aí mais de 5.000 colaboradores diretos e indiretos, né, envolvidos dentro desse transporte. Então, tudo isso faz parte desse processo, né? Então, acho que preciso entender isso, assumimos essa responsabilidade como, né, representante, presidente da CMTC, e esse trabalho está sendo feito para que a gente possa realmente dar um melhor trabalho, um melhor serviço, mais dignidade, e, lógico, com a renovação dessa frota, eu acho que tudo isso vai encaixar, né, e entregando esses produtos, esses bilhetes tarifários, encaixa e atende a nossa demanda do nosso usuário. É importante isso, presidente. Tem só mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar o nome da ouvinte, a Vilma. A Vilma, ela conta para mim que ela mora ali no residencial João Paulo II, aqui em Goiânia. E ela quer saber como é que ela pode, por exemplo, entrar em contato com a CMTC para pedir melhoria na região, porque ela falou que tem 4 linhas de ônibus que passam lá no residencial, só que nenhuma é perto da casa dela. Então, ela quer saber se, por exemplo, tem como ela falar com a CMTC sobre isso, às vezes para ver novas possibilidades de linha. Existe esse meio de comunicação do usuário do transporte coletivo com a CMTC, presidente? Existe, Isadora, né? Lembrando que é um transporte coletivo, não é um transporte exclusivo, não dá para passar na casa, na porta de todo mundo, né? Temos que lembrar disso, né? É importante isso, nós temos que atender de acordo com o planejamento, com o atendimento. Mas existe, né? E aí nós temos nosso canal, né, de comunicação, isso é importante. Tem o Instagram nosso, que é um canal de comunicação, nós temos a nossa ouvidoria e também, né, o usuário ou a comunidade, né, que sentir necessidade, pode vir à CMTC, né, faz um ofício, faz um documento, solicita, explica os problemas que estão acontecendo, coloca para a gente atende aqui com a nossa equipe técnica. Fazemos isso constantemente, tá? Mais uma vez, reforçar isso. A CMTC está de portas abertas. Nossa diretoria técnica atende aqui a comunidade, atende aos vereadores, aos pedidos dos prefeitos, né? Então, vários líderes comunitários vêm aqui até a CMTC, faz sua reivindicação. E o que a gente faz? A gente vai fazer um estudo, né? Porque também não dá para atender de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente tem que fazer um estudo técnico, tem que avaliar essa disponibilidade, mas, na maioria das vezes, a gente busca atender essas demandas, mudando, muitas vezes, o trajeto de uma linha, incrementando uma viagem para reduzir o tempo de espera, né, fazendo adaptações, incluindo alguns serviços novos, que aí a gente consegue atender muito bem a nossa comunidade. Então, procure a CMTC, traga um documento, mostre, né, o que é o problema. Nós vamos trabalhar aqui, vamos discutir isso com as empresas, com as concessionárias, para poder buscar a melhor forma de atender. Presidente, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, a disponibilidade. Qualquer novidade, o senhor volta a conversar com o nosso ouvinte. Novidades no transporte coletivo são sempre muito bem-vindas, porque é sempre para melhorar e facilitar a vida do usuário que precisa do transporte para rodar a Goiânia, rodar aí os municípios para poder trabalhar e para poder aproveitar também o lazer, como agora com esse cartão família, essa proposta. Então, sempre que tiver novidade, o senhor volta aqui com a gente, combinado? Combinado, Isadora. Eu que agradeço, né, a difusora, por esse espaço, por essa oportunidade realmente de estar conversando com você e, lógico, diretamente com o nosso usuário para tirar dúvida, esclarecimento. O nosso objetivo é esse,
transformar e ter um transporte, né, coletivo de qualidade para atender as demandas dos nossos usuários. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos, né, com o presidente aqui da CMTC, explicando para a gente um pouquinho como é que vai ser agora o funcionamento do